Os maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Seja bem-vindo para mais uma aula. Eu sou a professora Cel Marques. A literatura brasileira é riquíssima, mas nem todos conhecem os nossos escritores. Não estou falando apenas dos clássicos, como Machado de Assis, Euclides da Cunha, José de Alencar e outros. Há uma nova geração de escritores brasileiros que está se destacando no meio literário, mas, infelizmente, não é divulgada como deveria. Afinal, estamos falando de cultura e de Brasil. Já sabe, é preciso muito esforço e trabalho para mostrar a riqueza cultural do nosso país. Por isso, resolvi preparar e divulgar este vídeo. Fiz uma vasta pesquisa sobre os melhores escritores brasileiros. Confesso que, no início, minha intenção era citar os 30 melhores, mas percebi que deixaria muitos de fora e não achei justo. No decorrer do meu trabalho, tive o privilégio de descobrir escritores que até então não conhecia e, conforme novos nomes iam surgindo, mais eu me convencia de que a nossa literatura realmente merece aplausos e com a plateia toda de pé. Percebi que a minha lista não teria fim e tive que estipular um número para finalizá-la. Selecionei 77 escritores brasileiros para serem apresentados. Acredito que vocês devam conhecer a maioria deles, mas tenho certeza de que serão surpreendidos com novos nomes, exatamente como aconteceu comigo. Apesar da minha vasta pesquisa, sei que deixei muitos de fora, pois volto a dizer, eu não conseguiria dar conta de fazer uma lista completa com todos os escritores brasileiros. Vamos valorizar a literatura brasileira. Apreciem-na sem moderação. Vamos começar. Gregório de Matos. Há poucos registros da vida de Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno. Por isso, as datas de nascimento e morte são incertas. Gregório de Matos foi o maior poeta do Barroco brasileiro. Ele era conhecido como Boca do Inferno, pois criticava, sem pudores, a sociedade da época. Algumas de suas obras: A Sátira e o Engenho, Poemas Escolhidos, Poemas Satíricos, Triste Bahia, Antologia. Joaquim Manuel de Macedo. Estreou na literatura com a publicação daquele que viria a ser seu romance mais conhecido, A Moreninha, que lhe deu fama imediata. Algumas de suas obras: A Moreninha, A Luneta Mágica, O Moço Loiro, Os Dois Amores, As Vítimas Algozes. Gonçalves Dias. É famoso por ter escrito o poema Canção do Exílio. É aquele que começa assim: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Foi um ávido pesquisador das línguas indígenas e do folclore brasileiro. Algumas de suas obras: Primeiros Cantos, Segundos Cantos, Cestilha de Frei Antão, Últimos Cantos, Os Timbiras. José de Alencar. José de Alencar ficou muito conhecido com a trilogia indigenista, o Guarani, Iracema e o Birajara. Algumas de suas obras: o Guarani, como já foi dito, Lucília, Iracema, Senhora, Encarnação. Manuel Antônio de Almeida. Memórias de um Sargento de Milícias foi seu único livro. Ele escreveu também Dois Amores, mas era uma peça de teatro. Ele ainda escreveu crônicas, críticas, artigos, tudo publicado em jornais da época.
Em 1991, Bernardo de Mendonça reuniu todo esse material em livro nomeado A Obra Dispersa de Manuel Antônio de Almeida. Álvares de Azevedo. Teve tuberculose pulmonar e um tumor, falecendo aos 20 anos. Devido à sua morte prematura, todos os seus trabalhos foram publicados póstumamente. Algumas de suas obras: Lira dos 20 anos, Macário, Noite na Taverna. Machado de Assis. Foi considerado o maior nome da literatura brasileira e escreveu em quase todos os gêneros literários: poesia, romance, crônica, drama, conto, folhetim, jornal. Foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Algumas de suas obras: Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Helena, O Alienista. Castro Alves. Sua poesia era como um grito explosivo a favor dos negros, sendo por isso denominado o poeta dos escravos. Algumas de suas obras: Espumas Flutuantes, A Cachoeira de Paulo Afonso, Os Escravos, obras completas. Aloísio Azevedo. Preocupado com a realidade cotidiana, seus temas prediletos foram a luta contra o preconceito de cor, o adultério, os vícios e o povo humilde. Algumas de suas obras: O Mulato, O Cortiço, Casa de Pensão, O Homem, Livro de uma Sogra. Vou destacar O Cortiço, pois foi uma obra muito relevante na carreira dele. O Cortiço retrata o aumento populacional no Rio de Janeiro, onde se aglomeravam trabalhadores e gente de atividades incertas. O grande personagem do romance é o próprio Cortiço. Cruz e Souza. Seus poemas são marcados pela musicalidade, pelo individualismo, pelo sensualismo, além de uma obsessão pela cor branca. Antônio Cândido disse o seguinte sobre Cruz e Souza: ele foi o único escritor eminentemente de pura raça negra na literatura brasileira, onde são numerosos os mestiços. Algumas de suas obras: Missal, Broquéis, Tropos e Fantasias, Evocações, Faróis. Raul Pompeia. Sua obra O Ateneu é a mais importante do realismo no Brasil. Suicidou-se em plena noite de Natal. Dizem que ele fez isso pois estava profundamente descontente, amargurado e humilhado pela indiferença com que os jornais tratavam seus artigos. Algumas de suas obras: O Ateneu, A Queda do Governo, As Joias da Coroa, Uma Tragédia no Amazonas, Canções sem Metro. Olavo Bilac. O príncipe dos poetas brasileiros, é autor do poema Língua Portuguesa. Última flor do Lácio, inculta e bela, amo-te, ó rude e doloroso idioma. Vale lembrar que Olavo Bilac também é autor do Hino da Bandeira. Algumas de suas obras: Via Láctea, Alma Inquieta, Sarças de Fogo, O Caçador de Esmeraldas, As Viagens. Euclides da Cunha. Sua notável obra Os Sertões narra a Guerra de Canudos e relata a vida de um povo negligenciado e esquecido pela metrópole. A Guerra de Canudos foi um conflito dos sertanejos da Bahia, liderados pelo religioso Antônio Conselheiro,
contra o exército brasileiro. Algumas de suas obras: Os Sertões, Contrastes e Confrontos, Peru versus Bolívia, Castro Alves e o seu tempo, A Margem da História. Graça Aranha. Canaã foi um dos grandes marcos para o nacionalismo e o pré-modernismo. O romance aborda a imigração alemã no estado do Espírito Santo. Obras de Graça Aranha: Canaã, como já foi dito, Malazarte, A Estética da Vida, A Viagem Maravilhosa, O Manifesto dos Mundos Sociais. Lima Barreto. Estreou na literatura com o romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha, mas sua obra-prima é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Outras obras: Clara dos Anjos, Os Bruzundangas, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Monteiro Lobato. A maioria de suas histórias se passava no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem não lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Tendo como personagens tão queridos Dona Benta, Narizinho, Pedrinho, Tia Anastácia, Emília, Visconde de Sabugosa, Cuca, Saci, Tio Barnabé, Zé Carneiro, Marquês de Rabicó, Quindim, etc. Algumas obras: O Pica-Pau Amarelo, Reinações de Narizinho, Memórias da Emília, Caçadas de Pedrinho, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma observação: a palavra pica-pau nos títulos das obras aparece sem hífen, mas o Volpe registra com hífen. Augusto dos Anjos. Chocou pela agressividade do vocabulário e por sua obsessão pela morte. Alguns termos antipoéticos que ele usava: podridão da carne, cadáveres fétidos e vermes famintos. Augusto dos Anjos foi considerado um dos poetas mais críticos de sua época. Durante um período, ele foi ignorado pela crítica, mas, com o tempo, sua obra passou a ser uma das mais lidas no país. Algumas obras: Eu e Outras Poesias, Antologia Poética, Eu, Toda a Poesia, Minha Singularíssima Pessoa. Manuel Bandeira. Vou-me embora para Pazárgada é um dos seus mais famosos poemas. Foi professor de literatura no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Algumas de suas obras: A Cinza das Horas, Carnaval, O Ritmo Dissoluto, Libertinagem, Itinerário de Pazárgada. Cora Coralina. Publicou seu primeiro livro, que foi O Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais, quando tinha 75 anos. O interesse do público por ela só foi despertado em 1980, quando ela tinha 91 anos. E isso aconteceu graças aos elogios do poeta Drummond. Algumas obras de Cora Coralina: Histórias da Casa Velha da Ponte, Vintém de Cobre, O Tesouro da Casa Velha, De Medos e Assombrações, e o primeiro livro publicado, O Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Oswald de Andrade. Uma de suas propostas literárias era a ruptura com os padrões da língua culta e a busca de uma prosódia que incorporasse erros gramaticais. Um poema muito conhecido de Oswald de Andrade é Pronominais. Fala assim: Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira,
dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Algumas obras de Oswald de Andrade: Os Condenados, Serafim Ponte Grande, Manifesto Pau-Brasil, Manifesto Antropofágico, Memórias Sentimentais de João Miramar. Graciliano Ramos fez parte do grupo de escritores voltado para o realismo crítico, uma literatura destinada a criticar para denunciar uma questão social. Sua obra-prima é Vidas Secas. O livro conta a história de uma família de retirantes nordestinos que, devido à seca, é obrigada a perambular pelo sertão em busca de melhores condições. Algumas obras de Graciliano Ramos: Vidas Secas, como acabei de dizer, Caetés, São Bernardo, Memórias do Cárcere, Angústia. Mário de Andrade. Macunaíma foi sua criação máxima. A obra apresenta semelhanças com os romances medievais e foi adaptada para o cinema em 1969. Outras obras de Mário de Andrade: Amar, verbo intransitivo, Pauliceia Desvairada, Primeiro Andar, Os Filhos da Candinha. Raul Bopp. Cobra Norato é considerado seu principal livro e é um documento de valor definitivo do modernismo brasileiro. Outras obras de Raul Bopp: Urucungo, Poemas Negros, Memórias de um Embaixador, Coisas do Oriente, Vida e Morte da Antropofagia. José Lins do Rego. Era um escritor instintivo e espontâneo. Apesar dessa simplicidade linguística, ele descrevia com muita técnica o lado psicológico de seus personagens. Algumas obras: Fogo Morto, que é a sua obra-prima, Menino de Engenho, Banguê, Doidinho, O Moleque Ricardo. Cecília Meirelles. Não sei se você percebeu, mas Cecília Meirelles é a primeira figura feminina que eu cito nessa sequência de escritores brasileiros. Não foi à toa que Cecília Meirelles foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, tendo mais de 50 obras publicadas. Algumas delas: Espectros, Baladas para El Rei, Viagem, Ou Isto ou Aquilo, Romanceiro da Inconfidência. Carlos Drummond de Andrade. Provocou um escândalo quando publicou o poema No Meio do Caminho. Diziam que aquilo não era poesia, e sim uma provocação pela repetição do poema. Vou ler um pedacinho caso você não conheça. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Agora vocês imaginem Drummond sendo criticado por um poema que ele escreveu. Outras obras de Drummond: Contos de Aprendiz, Boca de Luar, A Rosa do Povo, Sentimento do Mundo, Antologia Poética. Érico Veríssimo. Palavras do próprio escritor. Posso afirmar que só depois do aparecimento de Olhai os Lírios do Campo, em 1938, é que pude fazer profissão da literatura. Nota-se, portanto, que a obra-prima de Érico Veríssimo foi Olhai os Lírios do Campo. Outras obras: Clarissa, Música ao Longe, O Tempo e o Vento, Incidente em Antares. Mário Quintana.
Não se casou nem teve filhos. Solitário, viveu em vários hotéis, residindo no Hotel Majestic, em Porto Alegre, que hoje é a Casa de Cultura Mário Quintana. Algumas obras: A Rua dos Cataventos, Canções, Espelho Mágico, Esconderijos do Tempo, Baú de Espantos. Guimarães Rosa. Suas obras ambientam-se quase todas no sertão brasileiro e destacam-se pela criação de inúmeros vocábulos a partir de arcaísmos e palavras populares. Algumas obras de Guimarães Rosa: Sagarana, Grande Sertão Veredas, Corpo de Baile, Primeiras Histórias, Noites do Sertão. Raquel de Queiroz. Com apenas 19 anos, ficou nacionalmente conhecida ao publicar o livro O 15. Foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Algumas obras de Raquel de Queiroz: O 15, como já foi dito, As Três Marias, Dora, Doralina, Memorial de Maria Moura, A Casa do Morro Branco. Jorge Amado. É o autor mais adaptado do cinema, do teatro e da televisão. Verdadeiros sucessos como Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Tenda dos Milagres, Tieta do Agreste e Teresa Batista Cansada de Guerra foram criações suas. Outros livros famosos de Jorge Amado são Mar Morto e Capitães de Areia. Nelson Rodrigues. Suas obras foram consideradas obscenas, imorais e vulgares. Em 1962, começou a escrever crônicas esportivas, mostrando a sua paixão por futebol. Algumas obras de Nelson Rodrigues: Vestido de Noiva, A Vida Como Ela É, O Beijo no Asfalto, A Mulher Sem Pecado, A Pátria em Chuteiras. Rubem Braga. Dedicou-se exclusivamente à crônica, mostrando seu estilo irônico, lírico e bem-humorado. Sabia também ser ácido e fazia inúmeras críticas sociais. Algumas obras de Rubem Braga: Recado de Primavera, O Conde e o Passarinho, Morro do Isolamento, A Traição das Elegantes, O Homem Rouco. Vinícius de Moraes. Seu grande tema foi o amor. O poetinha, apelido dado por Tom Jobim, era boêmio, fumante, apreciador de uísque e um grande conquistador. Casou-se 9 vezes e teve 5 filhos. 2 poemas famosos de Vinícius de Moraes são Soneto da Fidelidade e Rosa de Hiroshima. Vinícius de Moraes também se destacou na música, escrevendo letras que se tornaram sucesso imediato ao lado de Tom Jobim e Toquinho. Carolina Maria de Jesus. Sua obra-prima é Quarto de Despejo. O livro reproduz o diário da própria autora, em que narra o seu dia a dia nas comunidades pobres da cidade de São Paulo. Viveu boa parte de sua vida na favela do Canindé, em São Paulo, com seus 3 filhos e como catadora de papéis. Algumas de suas obras: Quarto de Despejo, como já foi falado, Casa de Alvenaria, Pedaços de Fome, Provérbios, Diário de Bitita. Manuel de Barros. O poeta é associado à natureza e brinca com as palavras sem obedecer à construção sintática.
sinestesias e neologismos são marcantes em suas obras e, devido a esses neologismos, Manuel de Barros foi muito comparado a Guimarães Rosa. Há uma história que dizem que, enquanto ainda escrevia, Drummond recusou o epíteto de maior poeta vivo do Brasil em favor de Manuel de Barros. É aquela história, um gênio se reconhecendo em outro. A obra mais conhecida de Manuel de Barros é Livro sobre Nada. Outras obras: Meu Quintal é Maior do que o Mundo, O Livro das Ignorâncias, Memórias Inventadas, O Fazedor do Amanhecer. Zélia Gattai começou a escrever aos 63 anos, estreando na literatura com o livro Anarquistas Graças a Deus, que virou minissérie na Globo. O livro narra a infância e adolescência da própria escritora na cidade de São Paulo no início do século XX, fazendo um importante retrato da imigração italiana no Brasil. Zélia foi casada com o escritor Jorge Amado. Outras obras conhecidas: Um Chapéu para a Viagem, Crônica de uma Namorada, Jonas e a Sereia, A Casa do Rio Vermelho. Murilo Rubião. Sua primeira obra foi O Ex-Mágico, que foi recebida com estranheza pelos leitores e pela crítica, pois era um livro de conto fantástico, em que personagens estavam inseridos em um contexto mágico. Isso era algo incomum para a época. Obras famosas de Murilo Rubião: O Homem do Boné Cinzento, O Pirotécnico Zacarias, A Casa do Girassol Vermelho, O Ex-Mágico, como eu já falei, e O Convidado. Josué Montello. Os Tambores de São Luís é um dos principais romances do autor. Essa obra apresenta mais de 400 personagens. Quase toda a obra literária de Josué Montello traz a marca da inspiração e da cultura maranhense, lembrando que, em São Luís, existe a Casa de Cultura Josué Montello. Dizem que Josué Montello está para o Maranhão, assim como Jorge Amado está para a Bahia e Érico Veríssimo está para o Rio Grande do Sul. Obras famosas de Josué Montello: Os Tambores de São Luís, como já foi dito, Noite sobre Alcântara, Cais da Sagração, O Baile da Despedida, Diário da Manhã. Tatiana Belink. A russa naturalizada brasileira tornou-se referência em literatura infanto-juvenil. Ela e o marido, Júlio Gouveia, fizeram a primeira adaptação para a TV do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Obras famosas de Tatiana Belink: Medroso Medroso, Coral dos Bichos, Limeriques, O Grande Rabanete, Diversos Russos. Clarice Lispector é uma das mais importantes escritoras brasileiras. Tornou-se conhecida na história da literatura como uma das criadoras do estilo intimista. Obras famosas: Perto do Coração Selvagem, Laços de Família, A Paixão segundo GH, A Hora da Estrela, A Descoberta do Mundo. João Cabral de Melo Neto. Considerado hermético, antilírico e racional, distanciou-se da literatura produzida por seus contemporâneos. Morte e Vida Severina foi a obra que o consagrou. Outras obras famosas: Pedra do Sono, O Cão Sem Plumas, Alto do Frade, A Educação pela Pedra. Paulo Mendes Campos, um dos grandes mestres da crônica brasileira, participou da série Para Gostar de Ler, da editora Ática, ao lado de Braga, Sabino
e Drummond. Vocês lembram dessa série de livros, Para Gostar de Ler, da editora Ática? Ela foi lançada em 1977 e várias gerações de estudantes se nutriam dessa série. Vários estudantes naquela época descobriram o gosto pela leitura por meio dessa série de livros Para Gostar de Ler. Obras famosas de Paulo Mendes Campos: A Palavra Escrita, O Cego de Ipanema, O Domingo Azul do Mar, Homenzinho na Ventania, Diário da Tarde. Fernando Sabino. Suas crônicas exploram as sutilezas e os desconcertos do cotidiano. O Encontro Marcado é seu romance de maior repercussão. Fernando Sabino formou um grupo inseparável com os escritores mineiros Hélio Pellegrino, Paulo Mendes Campos e Otto Lara Rezende. Obras famosas de Fernando Sabino: O Encontro Marcado, como já foi dito, O Homem Nu, O Menino no Espelho, O Grande Mentecapto, A Faca de Dois Gumes. Peço desculpas pelo erro de digitação. Não é fada, é A Faca de Dois Gumes. Milor Fernandes. Dono de uma vasta produção literária, costumava valer-se de expedientes como a ironia e a sátira para criticar o poder e as forças dominantes. Obras famosas: Milor Definitivo, A Bíblia do Caos, ABC do Milor, O Livro Branco do Humor, O Livro Vermelho dos Pensamentos de Milor, Guia Milor da História do Brasil, de Cabral a Lula. Lígia Fagundes Telles. As obras da dama da literatura brasileira, como ela é conhecida, retratam temas clássicos e universais como a morte, o amor, o medo, a loucura e a fantasia. Caio Fernando Abreu avaliou Lígia e disse: ela é basicamente uma contadora de histórias no melhor e mais vasto significado da expressão. Obras famosas de Lígia: Ciranda de Pedra, Porão e Sobrado, Seminário dos Ratos, As Meninas, Antes do Baile Verde. Rubem Fonseca. Tornou-se um autor de contos e romances policiais. Suas obras possuem enredos envolventes com ação, suspense e violência. Obras famosas: Agosto, O Caso Morel, O Selvagem da Ópera, Amálgama, Feliz Ano Novo. Dalton Trevisan. É um importante contista e vive isolado dos meios intelectuais, criando uma atmosfera de mistério. Por isso, recebeu a alcunha de Vampiro de Curitiba, nome de um de seus livros. Outras obras famosas de Dalton Trevisan: O Caso Morel, Histórias Curtas, Amálgama, Feliz Ano Novo, Romance Negro e outras histórias. Altran Dourado. Em suas obras, focaliza a vida no interior de Minas Gerais e utiliza amplamente expressões locais, explorando aspectos psicológicos da vida humana. Obras famosas: Sombra e Exílio, Tempo de Amar, A Barca dos Homens, O Risco do Bordado, Os Sinos da Agonia. Ariano Suassuna. Sua produção tem como característica a improvisação e o texto popular. O escritor coloca muitos elementos da cultura nordestina em suas obras. Vamos conhecer algumas: Uma Mulher Vestida de Sol, Alto da Compadecida, que virou filme em 2000, um filme que conta a história, as aventuras de João Grilo e Chicó, dois nordestinos pobres que vivem de golpes para sobreviver. Um filme que fez muito sucesso.
O Santo e a Porca, A Pena e a Lei, A Farsa da Boa Preguiça. Hilda Hilst. Suas obras possuem algumas peculiaridades: ironia, erotismo, linguagem obscena, foco no universo feminino, uso de palavras de diversos idiomas. Hilda fala muito sobre fluxo de consciência e questões existenciais. Obras famosas: Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, 132 Crônicas, Da Prosa, Teatro Completo, A Obscena Senhora D. Ferreira Goulart, pseudônimo de José Ribamar Ferreira. Sua extensa e diversificada produção literária e teórica fez do escritor um dos mais importantes poetas e críticos de arte da atualidade. Obras famosas: Dentro da Noite Veloz, Poema Sujo, A Luta Corporal, O Formigueiro, Rabo de Foguete. Ruth Rocha é uma importante escritora de literatura infanto-juvenil. Desde que descobriu seu talento em compor histórias para crianças, ela nunca mais deixou de inventá-las. Sua obra mais famosa é Marcelo, Marmelo, Martelo. Outras obras: O Reizinho Mandão, Palavras, Muitas Palavras, Quem Tem Medo de Quê? De Repente Dá Certo. Ziraldo é o criador de personagens famosos como o Menino Maluquinho e é atualmente um dos mais conhecidos e aclamados escritores infantis do Brasil. O Ziraldo, além de escritor, ele é cartunista, chargista, pintor, desenhista, cartazista e caricaturista. Obras famosas de Ziraldo: O Menino Maluquinho, Flicts, O Menino da Lua, O Pequeno Planeta Perdido, Vito Grandão. Lígia Bojunga é um dos maiores nomes da literatura infanto-juvenil. Sua obra trata da problemática da criança acuada dentro do núcleo familiar. Lígia Bojunga tem sido reportada como a herdeira ou sucessora de Monteiro Lobato, justamente por estabelecer esse espaço para a criança expressar seus conflitos. Obras famosas: Corda Bamba, A Bolsa Amarela, A Casa da Madrinha, O Sofá Estampado, Angélica. Adélia Prado. Sua obra retrata o cotidiano, norteada pela fé cristã e permeada pelo aspecto lúdico, uma das características de seu estilo único. Obras famosas: Bagagem, Miserere, O Coração Disparado, A Duração do Dia, Cacos para um Vitral. Luiz Fernando Veríssimo, filho do também escritor Érico Veríssimo. Em suas crônicas, cria personagens que representam a realidade brasileira, ironizando questões sociopolíticas. Faz uma crítica velada e carregada de humor. Obras famosas: Comédias da Vida Privada, Clube dos Anjos, As Mentiras que os Homens Contam, O Analista de Bagé, É de Morte e Outras Histórias. Afonso Romano de Santana. Tendo como pano de fundo a temática social, optou por uma linguagem que se aproxima dos moldes cotidianos, sempre interagindo com grupos inovadores. Obras famosas: Ler o Mundo, A Implosão da Mentira e Outros Poemas, A Cegueira e o Saber, Tempo de Delicadeza, Sísifo desce a montanha. Marina Colasanti.
casada com o também escritor Afonso Romano de Santana. Publicou obras para crianças e adultos. Aborda temas diversificados: histórias de amor, o papel da mulher na sociedade, relacionamentos interpessoais, etc. Obras famosas: 23 histórias de um viajante, Uma ideia toda azul, O nome da manhã, Hora de alimentar serpentes, 12 reis e a moça no labirinto do vento. Moacir Scliar. Suas obras abordam temas sobre a imigração judaica no Brasil, o socialismo, a vida da classe média, a medicina, etc. Escreveu crônicas nos principais jornais do país. Obras famosas: Os Voluntários, O Centauro no Jardim, A Mulher que Escreveu a Bíblia, O Exército de um Homem Só, Max e os Felinos. Lia Luft. Segundo a própria Lia Luft, a minha literatura nunca vai ser. Aí casaram e foram felizes para sempre. Ela nasceu do conflito, da dificuldade, do isolamento. Obras famosas de Lia Luft: Pensar é Transgredir, As Parceiras, Perdas e Ganhos, O Tempo é um Rio que Corre, As Coisas Humanas. João Ubaldo Ribeiro. Seu estilo literário é basicamente traçado pela ironia e pelo contexto social do Brasil, abrangendo também cultura portuguesa e cultura africana. Obras famosas: Viva o Povo Brasileiro, Sargento Getúlio, O Sorriso do Lagarto, O Albatroz Azul, A Casa dos Budas Ditosos, livro que, na época, causou polêmica e ficou proibido em alguns estabelecimentos, por ser considerado ostensivamente pornográfico. Ana Maria Machado. É autora de obra extensa e ganhou o prêmio Hans Christian Andersen, considerado o equivalente ao Nobel na área da literatura infanto-juvenil. Obras famosas: Raul da Ferrugem Azul, Menina Bonita do Laço de Fita, Bisabia, Bisabel, De Olho nas Penas, O Menino que Espiava para Dentro. Pedro Bandeira. É um dos autores de literatura juvenil com o maior número de obras vendidas. Seu tom contestador e ousado foi uma fórmula que deu certo entre os jovens. Obras famosas: O Fantástico Mistério de Feiurinha, Anjo da Morte, A Droga da Obediência, A Droga do Amor, A Marca de uma Lágrima. Paulo Leminski. Inventou um jeito próprio de escrever, com trocadilhos, brincadeiras com ditados populares e influência do haikai, que é uma forma poética muito breve, geralmente formada por 3 versos de origem japonesa. Abusou de gírias e palavrões, tudo de forma muito instigante. Obras famosas: Toda a Poesia, Catatal, Agora que São Elas, O Bandido que Sabia Latim, Guerra Dentro da Gente. Mário Prata. Com textos irreverentes, virou um autor versátil, escrevendo novelas, roteiros para cinema, livros adultos e infanto-juvenis, peças teatrais e crônicas. Na TV, sua estreia foi com a novela Estúpido Cupido, em 1976. Obras famosas: Minhas Vidas Passadas, Os Anjos de Badaró, 7 de Paus, Minhas Tudo, 100 Crônicas. Conceição Evaristo. Suas obras abordam temas
como a discriminação racial, de gênero e de classe. Geralmente, o protagonismo da ação cabe à figura feminina, símbolo de resistência. Obras famosas: Olhos d'Água, Becos de Memória, Ponciá Vicêncio, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, Poemas da Recordação e outros movimentos. Paulo Coelho. Seus livros abordam temas universais e dá aos leitores esperança nas possibilidades da vida. Possíveis explicações para o sucesso mundial do escritor. O Alquimista é o livro brasileiro mais vendido em toda a história. É considerado um fenômeno literário do século XX. Na área musical, influenciou o rock brasileiro em parceria com Raul Seixas, participando da composição das músicas Sociedade Alternativa e Eu Nasci há 10 mil anos atrás. Obras famosas: O Alquimista, como já foi dito, O Diário de um Mago, Brida, Osair, 11 Minutos. Caio Fernando Abreu. Sua obra, escrita num estilo econômico e pessoal, fala de sexo, de medo, de morte e principalmente de solidão. Apresenta uma visão dramática do mundo moderno. Obras famosas: Morangos Mofados, Fragmentos, O Ovo Apunhalado, Ovelhas Negras, Limite Branco. Ana Cristina César. É um dos principais nomes da geração mimeógrafo da década de 1970. Geração mimeógrafo foi aquela geração que, em função da censura imposta pela ditadura militar, teve que buscar meios alternativos de difusão cultural. E o mimeógrafo era a tecnologia mais acessível na época, devido a seu baixo custo. Em suas obras, ela mantém uma fina linha entre o ficcional e o autobiográfico. Ana Cristina César cometeu o suicídio aos 31 anos. Obras famosas: A Teus Pés, Poética, Crítica e Tradução, Correspondência Incompleta, Inéditos e Dispersos. Milton Ratum. O escritor tece seus enredos em torno de Manaus, sua cidade natal, e há um certo sabor autobiográfico, pois neles ele resgata os conflitos do universo familiar. Obras famosas: Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos, Cinzas do Norte, Órfãos do Eldorado, Pontos de Fuga. Marta Medeiros é uma grande cronista contemporânea que escreve normalmente sobre temas cotidianos que envolvem muitas vezes reflexões acerca do comportamento humano. Seus livros quase sempre figuram nas listas dos mais vendidos e por várias vezes recebem indicações de prêmios literários. Obras famosas: Feliz por Nada, Divã, Doidas e Santas, Fora de Mim, Um Lugar na Janela. Luiz Rufato. O objetivo de Rufato é contar histórias que viu e viveu. Ele diz: Não quero agradar ninguém, somente mostrar a vida do trabalhador urbano. Obras famosas: Eles Eram Muitos Cavalos, Inferno Provisório, O Livro das Impossibilidades, Flores Artificiais, O Verão Tardio. A poesia brasileira contemporânea vem passando por uma fase promissora e tem revelado nomes importantes. Ana Martins Marques é um deles. É uma das mais elogiadas e premiadas poetas brasileiras em atividade.
Duas características de sua obra: referência ao cotidiano e interrogação da própria poesia. Obras famosas: A Vida Submarina, Da Arte das Armadilhas, O Livro das Semelhanças, Duas Janelas, Risque esta palavra. Outro nome promissor é Daniel Galera. Foi um dos precursores do uso da internet para a literatura. Ganhou destaque internacional com o título Barba Ensopada de Sangue. Daniel também trabalha como tradutor. Obras famosas: Dentes Guardados, Até o Dia em que o Cão Morreu, Mãos de Cavalo, Cordilheira, Meia-Noite e 20. Outro nome promissor é Tatiana Salem Levi. Ela mesma diz: escrever um romance é passar por diferentes ciclos, descobrir caminhos, se perder. Tudo o que escrevo tem a ver, de alguma forma, com a vida. Obras famosas de Tatiana: A Chave de Casa. Esse foi o livro que rendeu a ela vários prêmios. Primos, Dois Rios, Curupira Pirapora e Tanto Mar foram livros infantis. Paraíso. Fechamos a nossa lista com mais um nome promissor na literatura brasileira: Luísa Geisler. Aos 19 anos, ela ganhou seu primeiro prêmio literário. Foi a mais jovem autora selecionada para a coleção Os Melhores Jovens Escritores Brasileiros. A autora se empenha em retratar o esvaziamento das relações contemporâneas, usando situações cotidianas para expor as dificuldades afetivas das personagens. Obras famosas: Contos de Mentira, Quiçá, Luzes de Emergência se acenderão automaticamente, De Espaços Abandonados, enfim, Capivaras. Conheça nossas apostilas digitais de exercícios: Ariano Suassuna, Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Os links das apostilas estão no texto da descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Esse seu retorno é muito importante para o crescimento do meu trabalho. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima aula.